Oh, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje é o domingo, o dia que nosso Senhor ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou o terceiro dia. E hoje Ele tem uma palavra de ressurreição para a sua alma. Em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Glória a Deus, amém. Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Você vai pedir ao Senhor para falar contigo hoje. O Espírito Santo quer falar. A palavra é tempo de reviver para Deus. O tema da pregação hoje. Amém, Senhor. Nós queremos nos aquietar para ouvir a Tua voz. No Salmo 46 diz, Senhor, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Senhor, que o Seu nome seja exaltado aqui, nesse dia, que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. Cantamos canções tão maravilhosas para Ti, Senhor, e agora precisamos ouvir a Tua voz. Leva as Tuas ovelhas às águas tranquilas, ó Deus, às águas de descanso. Refrigera, Senhor, a nossa alma. Guia-nos mansamente, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é o nosso bom pastor. Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvirão a Tua voz. E eu digo para todas as almas, para ouvir a voz do Senhor nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus Cristo, que toda surdez espiritual possa sair agora. Em nome de Jesus, seja curado de toda surdez, de toda falta de entendimento. O Espírito do Senhor te dará entendimento, falará ao teu coração. Amém. Tempo de reviver para Deus. Reviver quer dizer voltar à vida. Voltar à vida. Nós precisamos voltar à vida. Tem muita gente que não está vivendo mais. Tem muita gente que deixou de viver. Tem muita gente que está respirando, mas está como um zumbi. Sangue parado. Está quase morrendo. Tem muita gente em UTI, não é UTI em hospital, não. É em UTI espiritual. E a palavra do Espírito é tempo de reviver. Você vai reviver para Deus. Você vai reviver para Deus. É tempo de adquirir novo vigor. Se você está sem vigor, se você está sem força, se você está se sentindo fraco, o Senhor vai te dar vigor de novo. Porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo que um dia te ergueu, que um dia te salvou, que um dia te levantou. Eu quero dizer para a sua alma que Ele é o mesmo, que curou as suas feridas um dia. Será que Ele não pode curá-las de novo? Será que Ele não pode restaurar? Por acaso Deus se calou? Por acaso Deus perdeu o poder dEle? Não, queridos, Ele é o mesmo, e reviver quer dizer revigorar-se, quer dizer renovar-se. Em nome de Jesus, queria que você abrisse a Bíblia em Atos 9, Atos capítulo 9. Não vou pregar sobre a conversão de Saulo não, tá? Atos 9, versículo 33. Atos 9, versículo 33. Amém. Deixa eu só explicar um pouquinho o contexto antes da gente ler. Acha e olha para cá. Pedro, ele estava ali em Jerusalém pregando a palavra de Deus. E ele não queria pregar aos gentios porque ele era judeu. Mesmo ele recebendo
uma palavra de Jesus que disse para ele, quando Jesus estava na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mesmo recebendo essa mensagem, Pedro não queria. E um dia um homem por nome Cornélio estava orando e jejuando, e ele precisava ouvir falar de Jesus, e Deus queria usar a vida de Pedro. Só que Cornélio, ele era um gentio, e Pedro não queria pregar. E um dia o Senhor deu uma visão para Pedro, com muita resistência, com muitos sinais, com o trabalhar de Deus na vida de Pedro. Pedro saiu para pregar a palavra. E ele passou por uma cidade, versículo 33, Atos 9, 33. Ele obedeceu o Senhor, e antes de chegar até Cornélio, ali aconteceu muitas coisas no caminhar de Pedro. Por quê? Porque o Senhor, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele nos usa. Ele nos usa todos os dias. Ele não usa só uma vez na semana, não. Todos os dias nós precisamos estar vivos para ser canal na mão de Deus. E ali ele estava numa cidade, versículo 33, encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Fala comigo, prostrado numa cama. Versículo 34. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo, cura-te. Enéas, Jesus o Cristo, cura-te. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Amém? Havia 8 anos que esse homem estava paralisado. Tinha se tornado paralítico. Estava ali com a sua cama. Eu creio que aqueles panos ali, com as suas traias ali, com as suas coisas, deitado. E Pedro foi, encontrou ele e ministrou ali no nome de Jesus. O Senhor Jesus vai te curar. E quando levanta-te e arruma a tua cama. Essa palavra tem um significado espiritual para mim e para você agora. Tem muitas pessoas paralíticas espirituais. A sua cama física, o seu sofá na sua casa. Eu quero falar que eu gosto muito de ficar deitada, tá? Essa palavra é para mim também. O seu sofá na sua casa, o seu sofá na sua cama, está refletindo muitas vezes a sua paralisia espiritual. Às vezes a gente não quer levantar, e já tem anos, ou já tem meses, ou desde essa pandemia, algo te amarrou, algo te prendeu, algo prendeu as suas pernas, emocionalmente, espiritualmente. E Pedro, ele aprendeu ali com Jesus, ele recebeu a mesma unção de Jesus para curar paralíticos, curar os enfermos. E ele disse as mesmas palavras que Jesus disse para daquele homem que havia 38 anos, só 30 anos a mais do que esse paralítico aí chamado Enéas, que estava no tanque de Betesda, 38 anos sem andar, esperando ali as águas se mover, o anjo mover a água. E Jesus chega para aquele paralítico e fala assim: levanta-te, apanha teu leito e anda. Levanta-te. E a palavra do Espírito é: levanta-te. Levanta-te, arruma a sua cama. E interessante que em João 5, que é onde está contando esse texto da cura desse paralítico ali no tanque de Betesda, que os judeus falam assim: não é lícito pegar a cama e andar no sábado. A religiosidade fala assim: não te é lícito fazer isso. Você tem que andar na forma do padrão. Você tem que fazer as coisas que os homens estão mandando você fazer.
Não faça o que Jesus está mandando você fazer. Não te é lícito arrumar sua cama e levantar. Não te é lícito erguer. Você está no seu tempo, fica de boa, fica na sua, fica quieto. Fica quieto, enquanto a humanidade está morrendo. Fica quieto em casa enquanto as pessoas estão suicidando. Fica quieto na sua mesmice enquanto pessoas estão morrendo. Né, Renivon? Ontem uma menina na nossa cidade de 16 anos suicidou. Da idade da minha filha. Eu fiquei pensando, se fosse a Mariana, meu Deus... Fica quieto. Não te é lícito arrumar a sua cama. Não te é lícito erguer dessa mesmice que você está. Não te é lícito sair desse lodo que você está, essa podridão e essas trevas. Fica deitado, fica acomodado enquanto as pessoas estão morrendo. 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. E tu não serás atingido. Esse salmo está falando de inimigos, não está falando de vidas. 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. São vidas preciosas. Vamos chegar de covardia, vamos levantar, vamos arrumar a nossa cama. E vamos ajudar as pessoas. Hoje o Espírito Santo quer falar, você fala assim, pastora, mas eu não dou conta. Eu estou doente. Eu estou doente. Eu estou padecendo. Eu preciso de ajuda. E para isso o Espírito de Deus preparou uma palavra, essa de Enéas aí é só uma introdução, está no mesmo capítulo, versículo 36. Ali que a cura de Enéas, muitos se converteram. Sabe o que faz as pessoas serem tocadas? Elas verem a vida de Deus em nossas vidas. Elas verem a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Elas verem o sorriso seu, além dessa máscara que você está usando. Como pastora, ver um sorriso além da máscara que você está usando. Ver o brilho de Jesus no seu olhar. Sorri. Sorri que eu vou estar vendo que você sorri. Porque quando você sorri, os seus olhos sorriem. As pessoas percebem. Dá um sorriso aí para o seu irmão, com máscara e tudo. Dá um sorriso bem... Não dá para perceber? Olha os olhos. As pessoas estão precisando desse brilho. As pessoas estão precisando de esperança. Mas você fala assim, às vezes eu que estou precisando, pastora. Eu que estou precisando desse sorriso. Eu que estou precisando de esperança. Então você é Dorcas. Então, igreja, nós somos Dorcas. Quem que é Dorcas? Vamos ler sobre ela, versículo 36, o mesmo capítulo. Entre em mentes, nesse meio tempo, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Presta atenção, numa cidade logo depois dessa cidade que Pedro, acho que era Lida, né, que Pedro curou Enéas, existia uma mulher chamada Dorcas, que em aramaico era Tabita e em grego Dorcas. E eu quero te falar que Dorcas, o significado da palavra Dorcas quer dizer gazela. Fala comigo, gazela. Nós vamos falar um pouquinho da gazela hoje, mas antes de falar dela, eu queria falar das características de Dorcas. Porque hoje Dorcas está representando a igreja de Jesus na terra. Ela representa a igreja no aspecto espiritual.
que a Dorcas era? Que quer dizer gazela, ou Tabita em aramaico, Dorcas no grego. Ela era uma discípula, nesse versículo está falando que ela seguia a Cristo. Ela já tinha ouvido falar das boas novas de Jesus. Ela já tinha ouvido falar da palavra do Senhor. E ela era discípula de Jesus. E ela estava viva. Ela tinha a profissão de costureira. Ela fazia roupas. A profissão dela, queridos, olha que coisa mais linda. Isso é sentido de vida. É sentido de vida. Isso é viver com propósito. Você pegar a sua profissão e servir ao Senhor com ela. Você pegar os seus dons e servir ao Senhor com ele, seus talentos, sua vocação, dentro do seu chamado, dentro do seu propósito. Ela dedicava ao ministério de boas obras. A Bíblia fala em Efésios 2 que Deus de antemão, Ele preparou as boas obras para nós, para que nós andássemos nela. Então, antes da fundação do mundo, Deus preparou o seu propósito, o seu chamado, onde Ele queria te usar na terra. Ele já preparou todo o seu destino, todas as suas obras, para você andar nela, antemão, antes, na eternidade. Tudo já foi preparado. E Dorcas vivia essas boas obras. O que ela fazia? Ela fazia túnicas. Ela não fazia túnicas só para vender. É lógico que ela vendia. Ela vivia disso. Só que a função maior de Dorcas era ajudar as pessoas. Isso deve ser um sentido de vida. Tudo que nós fizermos nessa terra, nós temos que fazer por amor ao próximo. Foi o que Jesus fez. Ele veio para servir. Ele veio para amar as pessoas. Você quer agradar a Jesus? Ame as pessoas. Ame as almas, se dedique a elas, seja como esteticista, como nutricionista, como vendedor, como costureiro, como empresário, como pastor, como missionário, como evangelista, como comerciante, seja como for, sirva vidas. Antes do lucro, faça para as pessoas. Antes de qualquer coisa, pense no próximo, como você pensa em si mesmo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então ela dedicava aí em boas obras, em ajuda financeira aos pobres. E ela fazia roupas, depois a gente vai ler, ela fazia túnicas para viúvas. Ela fazia roupas para os órfãos. E ela era muito conhecida naquela cidade. E eu queria falar um pouquinho da característica agora da gazela, que é o significado dela. Queria que você colocasse aí, Cris, a imagem da gazela. Para quem não conhece uma gazela, é um antílope que vivem na savana africana, nos desertos ali, principalmente no norte da África, naqueles países ali no norte, no sudeste asiático. Não está dando certo aí, não? Ela é esbelta, ela é bem... Vocês lembram daquele desenho antigo da Disney, o Bambi lá, né? Bambi parece que ele era filho de gazelas, macho e fêmea lá. E aquele bonitinho Bambi. E ela tem patas muito compridas. E ela geralmente ela corre, ela consegue correr. Tem várias espécies, mas tem uma espécie que consegue correr uma média de 100 quilômetros por hora. Imagina um animal que corre 100 quilômetros por hora. Tem a média de um tamanho, não está dando certo não, Cris? De 90 centímetros. Aqui, ó. Olha lá, ó. Ela é toda esbelta.
Ela tem esses chifres, né? Quando está grande, seja macho ou fêmea. Aqui é um tipo de gazela. Ela tem muita agilidade. Pesa uma média de 55 a 80 quilos. E interessante da gazela é que ela consegue sobreviver, olha aí a imagem, no deserto, sem beber água. Quando eu li isso, eu fiquei chocada. É um animal que consegue viver, porque ali no norte da África, muita região deserta. E ela consegue viver no deserto, ela vive mais ou menos uns 10 anos, às vezes até sem beber água. E de onde que ela tira a água? Ela tira a água das plantas, dos arbustos, das ervas. E qualquer planta, ela tira o líquido para vencer o calor. E no lugar de muito deserto, quando realmente não tem como, você sabe o que o organismo dela faz? Eu estava estudando sobre a gazela, nós estamos falando de Dorcas, tá? Você vai entender agora mesmo. Sabe o que a gazela faz, o organismo dela? Diminui o fígado e diminui o coração. Isso chama resiliência. Ela consegue resistir ali, naquele deserto, naquele calor. Ela dá uma reviravolta ali na vida dela. Se adapta para não morrer, para sobreviver no deserto. Às vezes, queridos, nós passamos por privações, nós passamos por dificuldades. Tem hora que precisa reduzir coisas realmente na nossa vida, até mesmo dentro de nós. O deserto é lugar de você ser provado, o lugar de você passar por dificuldades. Mas Deus te alimenta no deserto. Existe arbusto no deserto. Eu quero dizer para você que nós somos, em João capítulo 15, fala que nós somos enxertados na videira verdadeira. Olha aqui para mim, nós somos enxertados na videira verdadeira, assim como a gazela armazena a água. Deixa eu te falar, nesse tempo de deserto, a videira verdadeira está dando fruto. Nesse tempo de deserto, a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, não parou de produzir fruto. Você não pode parar de produzir uvas se você está em Cristo. Existe uvas na sua vida para você dar de beber àqueles que estão morrendo. Sabe por quê? Porque as uvas falam da videira buscar lá no fundo, com as suas raízes mais profundas, nos lençóis freáticos, água. Água para a folha receber, a seiva que a gente estuda lá na 2ª série, no 3º ano, a seiva chegar. Existe uma seiva de Jesus querendo chegar na sua vida. E essa seiva vem lá das águas, do poço de águas da vida. Existem águas vivas para você beber, para você suportar esse deserto. E essas águas vivas estão em Cristo Jesus e você precisa beber. Você que está com sede, você precisa beber. Deixa o Senhor vir com a seiva dele passando sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, estamos vivendo num deserto, estamos sendo provados. Eu quero te falar que a gazela, ela é uma presa dos predadores. Olha tanto que ela é bonita. Os predadores olham para ela, né? O leão, outros predadores, e eles querem comê-la na cadeia alimentar, que eu nunca gostei dessa matéria, eu acho horrível, um animal matando o outro. Graças a Deus, lá no milênio, vai ter paz entre o leão e o cordeiro, quando Jesus reinar sobre a terra, né? Não vai um comer o outro mais, graças a Deus. Mas assim, eu fico horrorizada de ver o leão, né? Outros animais comendo a gazela. Mas eu quero te falar que a gazela, gente, ela é treinada para quando o inimigo está aproximando dela, ela começar a saltitar. O Senhor deu para a gazela saltos, não sei se você já viu, tem até memes, né?
na internet, ela pula de uma altura e vai, e corre. E muitas vezes os predadores não conseguem comê-la. E ela não só faz isso, ela tem uma capacidade de driblar o inimigo. Driblar. Sabe quando o inimigo vem, aí ela está correndo e ele consegue chegar perto dela, ela dá uma driblada no predador e foge. E durante muitos anos os cientistas pensaram que era por medo que ela fazia isso. Pode ser também, mas não era por medo, porque a força dela está nisso. A força dela está na agilidade. Igreja de Jesus, vocês não sabem a força que Jesus deu para vocês. Para vocês ficarem se sentindo derrotados. Para vocês ficarem se sentindo com medo. Põe o vídeo aí, por favor. Deu certo? Deu certo, Cris? Põe o vídeo aí. Vamos ver um vídeo de uma gazela que consegue escapar do seu predador. É uma estratégia de sobrevivência da gazela. É saltar. Ao perceber o inimigo, elas se movimentam, saltam e correm, sem parar. Apaga a luz, por favor, a fim de mostrar vigor, não medo. E força os predadores, pois eles costumam escolher as mais fracas. Olha aí. Dois inimigos cercando. Às vezes o diabo faz isso com a gente. Ele vem para nos comer. Mas aí olha ela saltando. Ela salta. Olha aí a capacidade dela de estratégia de correr. Olha aí, gente. Olha o pulo dela. Depois você olha outros vídeos na internet. Olha a agilidade. Ele não deu conta. Meu irmão, foi saltitando de vitória em vitória, venceu o inimigo. Você precisa vencer aquilo que está te derrotando. O que está te derrotando? É a depressão? É a depressão? Você precisa vencer igual a gazela. Jesus está te dando agilidade, poder para você vencer. É o medo? Você precisa vencer esse medo como uma gazela, sabe? Para de olhar para dentro de si, porque dentro de si você não tem vigor, você não tem poder, mas olha para o poder de Jesus na sua vida. Olha para o poder de Jesus na sua vida. Toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Está em 2 Pedro 2,19. Se você é vencido pelo medo do fracasso, pelo medo de morrer, você é um escravo desse medo. Mas eu quero te falar que Jesus já venceu esse medo ali na cruz do Calvário para você. Jesus já levou as nossas enfermidades. Todas as enfermidades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam fraqueza espiritual, seja frieza, seja apatia, seja desânimo, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja solidão, seja isolamento, desejo de morrer. Esses dias a minha prima, que é cristã, perdeu o noivo dela, ele faleceu, estava preparada para casar. E ela está muito mal, queridos, muito mal, com a alma batida. Eu falo, Deus, o Senhor vai levantar minha prima, o Senhor vai levantar ela. As pessoas, queridos, estão passando por situações seríssimas nas suas vidas. Mas elas não podem olhar, elas precisam vencer. Qual é o gigante que está te batendo na sua porta, Israel? Qual é o gigante que está batendo na sua porta, igreja de Jesus? Qual é o gigante que está lá te desafiando todo dia? Ele vai lá na sua porta da sua casa e ele zomba de você. E ele ri de você. E ele fala, você é fraco. E o Senhor olha, eu te dei agilidade.
Ele diz, você é um derrotado. E o Senhor olha e fala assim, eu te fiz um vencedor. O gigante, ele fala assim, você não vai conseguir me derrotar. Dessa vez eu venci. Eu venci. Mas eu quero te falar que Jesus já te treinou. Olha para mim. Jesus já te treinou. Jesus já te treinou como treinou Davi. Jesus já te ensinou a matar o urso. Jesus já te ensinou a matar o leão. Você esqueceu? Quem é incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Você tem que se levantar no nome de Jesus, na frente desse gigante. E entender que a armadura de Saul não vai te servir. A armadura no homem não vai te servir. Pode usar máscara, pode passar álcool em gel, pode fazer o que for. Nada poderá te livrar de um vírus, a não ser o seu Deus. Nada poderá te dar vida, a não ser o seu Deus. Ele tem nas mãos a chave da vida e da morte. Quem é esse circunciso? Não quero armadura humana, Senhor. Eu fui treinada com estilingue. E não é no meu estilingue, Senhor, que eu vou ter força. Não é na minha força, mas eu treinei. O que o Senhor te deu habilidade, gazela? Onde você aprendeu saltitar, gazela? Onde você aprendeu saltitar, Dorcas? Onde você aprendeu saltitar? Não para fugir do inimigo, mas para mostrar para ele: eu vou correr a corrida de Deus, eu vou saltar muralhas. Pois Davi dizia assim, pois contigo saltarei muralhas. Onde está a sua habilidade para vencer? Ó, igreja, o estilingue está aí na sua mão. Pega ele, roda ele, acerta o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. E não deixa ele só cair, pega a espada e corta a cabeça desse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. E mostra para todos que o seu Deus está vivo. Dorcas ficou enferma, vamos voltar lá para o texto. Dorcas ficou enferma, versículo 37. Ela ficou enferma. Tem pessoas na igreja ficando enfermas. Tem pessoas na igreja ficando doentes, e não é do corona, não. Ela ficou enferma. Versículo 37. E aconteceu que naqueles dias, a gazela, a Dorcas, ficou muito doente e morreu. Ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Ela ficou enferma e morreu. Existem pessoas doentes. Dorcas representa a gazela do Senhor. Existem pessoas vivas que já estão mortas ou doentes. Qual que está? Como é que está o seu estado clínico? Você está doente ou você está morto? Seu estado clínico espiritual, seu estado clínico emocional. Existem pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, prostradas nas camas espirituais e também físicas das suas vidas. Pessoas que deitam na cama, como eu já deitei muitas vezes. Senhor, eu não tenho força. Eu estou fraca. Já fiz isso. Meu marido é testemunha, eu não dou conta. Hoje, quando isso bate na minha porta, eu ouço uma voz falando comigo. Vai ficar tudo bem. Levanta-te. Levanta-te.
Vai ficar tudo bem. Eu ouço uma voz quase todos os dias falando comigo. Vai ficar tudo bem. Eu estou contigo. Eu não te abandono. Eu não te deixo. Você precisa ouvir essa voz. Quando você está lá prostrado, às vezes não de joelho, mas prostrado no seu emocional, você precisa ouvir essa voz, tranquila e mansa, falando com você. Seus inimigos não vão te derrotar. Você é igreja. Você é igreja. Você é mais do que vencedora. Por meio daquele que te amou, você é vencedora. Vai ficar tudo bem. Eu tenho uma aliança contigo e você tem comigo. Eu e você somos um e eu sou vida. Eu sou vida. Eu sou vida. Eu sou vida. Eu sou vida e vida em abundância. Eu sou vida e vida em abundância. Eu sou vida e vida em abundância. Vai ficar tudo bem. Mas eu morri. Eu já estou morto. A Dorcas morreu e com ela morreu a vontade de viver. E com ela morreu a agilidade. E com ela morreu os saltos. E com ela morreu a habilidade. E com ela morreu as estratégias. A Dorcas morreu, querido. O povo chorou. As viúvas choraram. Elas pegavam aquelas roupas que representavam o amor que aquela mulher tinha. O amor que aquela mulher tinha pelas vidas. E elas ficavam chorando, com certeza, pegando aquelas roupas. Porque aquela mulher representava Jesus para elas. Roupa fala de identidade. Ela tinha morrido, queridos. Interessante que o Senhor falou algo muito forte no meu coração a respeito disso. Dorcas estava doente. Ela precisava ter vencido a enfermidade. Presta atenção. Quando uma pessoa fica doente, ela precisa vencer a enfermidade. Ela precisa ser curada da enfermidade. Depois da enfermidade, pode bater na porta a morte. É o que a gente está vendo. Quando a pessoa está doente emocionalmente, ela precisa ser curada daquela enfermidade. E para isso, em Mateus 10, versículo 8, Jesus mandou os discípulos, ide. E a primeira coisa que ele mandou ali para aqueles discípulos dos 12, curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. O Senhor falou primeiro para ele curar os enfermos. Às vezes, se Pedro tivesse ali, com ela enferma, ela ia ser curada. Porque as mulheres que chegaram até Pedro, agora a mesa a gente vai ler, essas mulheres, elas iam falar para Pedro, vem cá, Dorcas está de cama, Dorcas está doente. Antes da morte, às vezes vem a enfermidade. E ali, a enfermidade tinha vencido ela. E ela morreu. Mas o Senhor diz para mim, quando um morto, ele foi vencido pela morte, presta atenção, quando alguém foi vencido pela morte, quando alguém já morreu espiritualmente, quando alguém já morreu na sua vida, somente aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia pode o ressuscitar. Porque o morto não tem força para se ressuscitar a si mesmo. Ele não tem força. Vamos ver aí no texto, versículo Atos 9, versículo 38. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali,
Logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então levantou-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas, olha aí, olha o testemunho, olha o legado de Dorcas. Presta atenção, olha o legado de Dorcas. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Enquanto ela estava viva, ela estava produzindo. Se você não está produzindo, ou você está doente, ou você está morto. Escreve isso. Ou você está doente, ou você está morto. Versículo 40. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Onde que ele aprendeu isso, hein? Ontem as crianças na aulinha pelo Zoom deram um baile. A maioria falaram sobre a ressurreição da filha de Jairo. Jesus fez isso também. Elas ministraram sobre os milagres de Jesus. Né, Manu, Esther? A pastora está falando de ressurreição também, de milagre hoje. Vamos ver esse milagre. Dorcas, ele mandou todo mundo sair. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes as pessoas atrapalham o milagre de Deus. Elas olham para a morte, sabe o que elas falam? Não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Às vezes os demônios falam assim. Você entende? Eles falam assim no nosso ouvido e você recebe. Não tem mais jeito. Para mim, acabou. Interessante que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, ele fez isso. Mas antes dele fazer, quando Jairo foi procurar ele, agora mesmo a gente volta no texto, tá? Quando Jairo foi procurar Jesus chorando e angustiado, ele pede Jesus para ir porque a menina estava doente, estava muito doente, enferma e quase morrendo. E aí Jesus vai com Jairo, né, ali, e no caminho as pessoas chegam e falam assim: pá, Jairo, não incomoda o mestre, ela já morreu. Não adianta incomodar o mestre. E Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, continua crendo. E essa é a voz de Jesus para você hoje. Se você guardar só isso dessa palavra, você que está com caneta aí, escreve: não temas, não tenha medo, continua crendo. Jesus não deu atenção àquela notícia de morte. Que interessante! Jesus se preocupa com morte? Não, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é vida. Ele não ficaria assistindo jornal nessa terra, Ele não ficaria lendo notícias, Ele ficaria ministrando vidas para as pessoas, e curando os enfermos, e ressuscitando os mortos, e limpando os leprosos. Aleluia! Jesus não deu atenção, para de dar atenção. Sabe por que Pedro falou para todo mundo ficar lá de fora? Guarde esse ensinamento no seu coração. Sabe por que Jesus mandou ficar todo mundo lá de fora e levou só o pai, a mãe da menina? Sabe por que Pedro ainda ficou sozinho, querido? Ele foi lá para o quarto, onde que a Dorcas estava morta lá, toda arrumada. E ele ficou sozinho. Com certeza passava um filme na cabeça dele. Eu já vi o meu Senhor ressuscitar uma menina. Eu já vi o meu Senhor ressuscitar uma
um filho de uma viúva. Jesus, agora é eu e o Senhor nesse quarto. Ele olhou para dentro dele e falou: eu não tenho poder de ressuscitar, mas essas pessoas que estão chorando estão me atrapalhando, Jesus. Porque elas não conhecem a ressurreição. As pessoas que estão chorando na sua volta, as almas que estão vendo sua morte, muitas vezes são pessoas tóxicas que o inimigo usa para te jogar lá embaixo, para afirmar o seu estado, sabe? Pessoas que olham para você e afirmam: você está mal, você está doente, você vai morrer, você está morto, olha, você vai pegar esse vírus, olha. Realmente para você não tem mais jeito. Acabou tudo na sua vida. Não dê atenção não. Não dê atenção não. Atos 9, versículo 40. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Não tem arma mais poderosa nessa terra do que alguém que se prostra perante um Deus vivo e clama a Ele. Não existe estratégia maior do que essa. Pedro ajoelhou, queridos. Ele ajoelhou. Quanto tempo você está se ajoelhando aos seus problemas, você está se ajoelhando às suas dificuldades, você está se ajoelhando aos seus medos, você está ajoelhando aos seus fracassos, você está se ajoelhando às suas debilidades, mas você não está se ajoelhando perante o Deus vivo, que tem todo o poder para agir na sua vida e na vida daqueles que precisam. Jairo, quando chegou até Jesus, ele se ajoelhou, ele disse: a minha filha está morrendo. Pedro ajoelhou perante aquela morte, mas ele não olhou a morte, ele olhou aquele que ressuscitou dentre os mortos, e ele clamou para o dono da vida, ele disse: Senhor, o Senhor pode curar Dorcas? O Senhor pode levantar essa mulher de novo? Senhor, o Senhor quer levantar essa mulher de novo? Queridos, quando você morrer, eu fiquei pensando nisso esses dias, por causa de 2 mortes, né, que a gente ficou sabendo, na verdade 3, na nossa vida, família, conhecido. Eu fiquei pensando: Senhor, se eu morrer, que alguém vai chorar? Né? O que eu deixei nessa vida? Qual foi o legado? A gente está estudando com os jovens, um escritor do campo de concentração, Victor Frankl, que foi psicólogo e psiquiatra, que escreveu um livro, Sentido da Vida. E ali, queridos, vendo aqueles irmãos deles, judeus ali, a maioria morrendo de anemia, morrendo de doenças, indo para a câmara de gás, sabe? E ele começou a olhar e falou: Senhor, eu vou morrer. Mas eu quero ser útil antes da minha morte. Não foi isso, chefa? Foi isso que ele perguntou? Quero ser útil aqui, Senhor. Eu não quero simplesmente morrer. Antes de eu morrer, Senhor, eu quero ter um sentido dessa vida. Eu quero deixar um sentido para as pessoas. Eu quero achar o sentido na minha vida, aqui nesse campo. A Dorcas diminuindo lá dentro do corpinho dela o fígado e o coração.
tendo resiliência no deserto. Eu quero, Senhor, eu quero viver. E eu sou médico, Senhor. Eu sou médico. Eu quero. Ele não orava, acho que ele não orava, né? Eu que estou parafraseando aqui. Ele era judeu, ele falava com Deus, né? Mas assim, no livro não fala muito disso. Mas eu estou parafraseando. Ele falou, eu quero ter um sentido de vida. E ali, queridos, em vez dele ir para a câmara de gás, Deus o levantou como médico ali naquele campo de concentração. E ele venceu o período ali nazista. E ele continuou vivendo. Porque ele teve resiliência, porque ele quis ter um propósito nessa terra. Ele não quis passar só por passar. E eu quero te falar que Deus tinha um plano para Dorcas. Deus queria usá-la mais, Jesus queria usá-la mais. Existiam muitas vidas ali na cidade de Jope que precisava ser salva. E o Senhor permitiu que ela ficasse doente, enferma. Vamos continuar o versículo 40. Pedro ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita-te, levanta-te. Como Jesus falou para aquela filha de Jairo, as mesmas palavras. Queridos, olha o que o Espírito de Deus me revelou. Nós estamos quase terminando, segura aí, hein? Queridos, a pastora Dalva ensina muito isso que o Espírito de Deus já ensinou para ela. Aquela palavra, Talita cume, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Aquela palavra, ela tinha tanto poder. E Pedro ali, quando ele viu aquele milagre, ele não só viu, ele deixou aquela palavra de ressurreição entrar dentro dele. E ele guardou aquela palavra de levanta-te. Você, crente, está esquecendo que as suas palavras que Deus já disse para você, elas têm vida. Elas têm vida. Por que a sua boca está cerrada? Por que a sua boca está fechada? Comece a falar o que Deus já disse de você. Comece a chamar à existência aquilo que você não está vendo. Comece a falar as palavras que Jesus já falou para você. Essas palavras te sustentarão e te levantarão e te usarão com propósito nessa terra. A palavra ela ficou no ar, ela foi guardada, ela não é isso, pastora? Ela gira, né? A palavra de Deus, ela movimenta na terra. Esse levanta-te, menina, levanta-te, filhinha, igreja, filhinha, levanta-te, está girando aqui, ó, está girando aqui, ó, essa manhã, essa unção da palavra de Jesus está girando aqui, ó. E qual o coração que vai receber? Qual o coração que vai receber o poder dessa palavra entrar dentro de você e trazer vida para a sua alma, que está doente ou que está morta? Pedro falou assim, ele ajoelhou, ele orou, e ele disse, levanta-te. Levanta-te, igual o Senhor falou. E sabe o que aconteceu com a Dorcas? Aquele sangue que estava parado começou a circular de novo. Ela ainda estava fraca. Vamos terminar vendo aqui. Ela abriu os olhos, a parte B do 40, e vendo a Pedro, sentou-se. Ela ainda estava um pouco fraca. Às vezes a cura que a gente recebe é gradativa. É gradativa, mas Deus está te levantando. Tem gente aqui que já está sentado. Tem gente aqui que já está sentado. A seguir, Ele lhe deu a mão. Às vezes você está precisando de alguém para te dar a mão e para te ajudar a levantar. Tem alguém que Deus vai usar na sua vida.
Não fica esperando isso não, por favor. Pode ser eu agora, esse vaso aqui. Tá? Pode ser outra pessoa. Não fica esperando as pessoas não. Mas depois que você voltar a respirar, Deus vai te ajudar a levantar. E você vai voltar a saltar. E você vai voltar a viver. E você vai voltar a costurar. E você vai voltar a ajudar as pessoas. E você vai voltar a fluir em Deus. Essa é a palavra de vida. Essa é a palavra de vida essa manhã que o Espírito de Deus colocou aqui dentro do meu coração. É a palavra de vida. Você vai voltar a viver. Você vai voltar a viver. Você vai ouvir essa voz hoje, amanhã. Você vai voltar a viver, diz o Senhor. Em nome de Jesus hoje. E muitas pessoas, versículo 41. A seguir ele lhe deu a mão, ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou a viva. Tem muitas pessoas que precisam ver o milagre de Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. É para a glória de Deus que você terá vitória. É para a glória de Deus que você será abençoado. É para a manifestação da glória de Deus que as coisas agirão na sua vida. E o Senhor diz, agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Quem vai impedir? Eu vejo o Senhor falando, não é leão, não é Golias, não é morte, não é principados, não é potestade, não é as coisas do presente, não é as coisas do porvir, não é altura, não é profundidade, não é nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor que Deus tem pela sua vida e da vida dele que ele põe dentro de você. Sopra a vida, Deus. Sopra a vida hoje. Você precisa ressuscitar. As viúvas precisam se alegrar com o milagre que Jesus fez com você. Não só as viúvas, não só as pessoas que necessitam e dependem de você, da bênção de Deus que está em você. Mas muitas vidas vão se converter. Muitas vidas vão se converter. Muitas vidas vão se converter. Quando eu vejo uma pessoa com depressão, a única coisa que eu falo, eu tive depressão e Jesus me curou. Eu só falo isso. E eu tive 2 vezes depressão. 2. Uma antes de conhecer Jesus e outra conhecendo Jesus. 2 vezes. Tem tendência. Os demônios querem me pegar nessa área. Mas existe um Deus que fala assim, te levantei. Te levantei. Você é gazela. Cris, põe a foto aí. Eu queria só para a gente terminar e orar. Não, uma anterior. Um fato que aconteceu. Não, a minha, com a máscara. Uma situação que aconteceu comigo antes da pandemia. Que assim, para mim foi um presente de Deus, viu, Edivaldo? Ele tinha uma haitiana que precisou de alguém. Deus mandou compartilhar isso, viu, irmãos? E eu vou encerrar com essa parte, depois a gente vai orar. Que precisava, foi em fevereiro, que precisava de alguém acompanhar ela, porque o marido estava fazendo um curso em São Paulo e ela não tinha ninguém da família. E ali no grupo, o Espírito Santo falou comigo, vai. Foi antes da pandemia, queridos. Vai ficar com ela. E eu falei, eu vou, Senhor. Me deu uma alegria, sabe? Um negócio assim tão forte. E eu fui muito alegre. Cheguei lá, eu não conhecia ela.
E ela estava com muito medo, queridos. Ela estava com muito medo de morrer. Porque lá no Haiti, né, pastora Cris, muitas mulheres morrem de cesárea. Não é, pastora? Pastor, de cesárea. A Josica está aqui, não é, irmã? Muito nos partos lá. Então, eu via nos olhos dela e ela nem falava comigo. Eu fiquei ali o tempo todo orando. Aprendi como fazer para a mulher. Lá na medicina, eles têm um trabalho maravilhoso para ser parteira lá, ajudar nas contrações. Não para mim ser parteira, ajudar nas contrações. Fiquei ali. E aí, toda hora medindo e não conseguia fazer as contrações, ela não conseguia entrar no trabalho de parto, a barriga dela durinha. Eu falava, Jesus, eu estou aqui, não deixa nada acontecer com esse bebê, não, nem com essa vida. Só orava. Eu vi o medo nela, sabe? Parecia que tinha um espírito de morte ali. E eu falava, Jesus, como que eu vou ajudar ela? Eu não sei nada. E o parto não acontecia, e as horas passando, sabe? E aí eu pedindo oração, gente, vamos orar. Me deu medo dessa mulher morrer, o marido dela não... E ela olhava para mim e falava assim, se eu tivesse lá no Haiti, minha família todinha estaria aqui. Meus pais estariam aqui, não tem ninguém aqui. E eu falava, Deus, eu não posso falar que eu estou aqui com ela, porque ela quer a família dela. Mas eu falei, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Eu falava para ela, vai dar tudo certo. E aí a última médica descobriu que o bebê tinha feito cocô dentro da barriga dela. Isso quer dizer que ela estava em estado de sofrimento dentro da barriga dela, estado de sofrimento. E ela pegou e falou assim, a médica, a senhora, o que é dela? Uai, eu vim aqui ajudar ela. Nunca tinha visto a mulher. Eu estou aqui. A senhora quer entrar para ver o parto? Eu falei, hã? Uai, eu pensei comigo, Deus. Entrar para ver um parto de cesárea, ela vai fazer cesárea e agora? E agora? Nós estávamos esperando parto normal, irmãos. Vocês não estão entendendo. E aí eu entrei, queridos. Eu entrei naquele centro ali cirúrgico, com muita alegria no meu coração, porque eu sabia que o Senhor estava entrando com ela. E eu coloquei essa imagem aqui, porque quando o Edson nasceu, eu vi ele nascer. Eu vi ele nascer, eu fiquei em pé, não deixa eu ficar em pé, eu olhei o sangue, coisa que eu não suporto, eu olhei o corte, eu olhei as médicas, e tinha uma vida dentro de mim ali chamada Jesus, falando assim, meu filho está nascendo, ele não vai morrer, ele vai viver. E eu fiquei em pé, até que a enfermeira falou, senhora tem que sentar, mas eu queria ver aquele bebê. Eu falei, chora, por favor, chora, eu fiquei lá orando para ele chorar, sabe? E o Edson nasceu, queridos, mostra aí o Edson da Lisna, mostra aí, Cris. Aqui, ele nasceu, queridos, a Lala chorando, ela ficou o tempo todo de olho fechado, com certeza, agora eu morro. O tempo todo, gente. Não é que ela ficou com o olho fechado, mas na hora que ele nasceu, que a médica colocou ele lá perto dela, ela abriu o olho, naquele momento, sem ninguém mandar, mãe, abre o olho. Ela abriu o olho e chorou, porque ali estava a vida, queridos. E ele ficou um tempo ainda, como é que fala? Não ficou recebendo oxigênio, não, ficou sendo acompanhado longe dela, e ela lá na cama, e que alegria receber uma vida. Queridos, tem pessoas morrendo, mas tem muitos anjos de Deus nascendo, isso chama esperança. Se vocês verem a foto do Edson que ela me mandou ontem, ela sempre manda mensagem para mim, tanto que ele está forte, tanto que ele está bonito, tanto que ele está vistoso, a coisa mais linda. Olha para a criança que está do seu lado,
Olha para o bebê que está, sabe, para a mulher grávida, para o bebê que está nascendo. Tenha esperança. Tenha esperança. Ninguém pode trazer uma vida à vida, a não ser Deus. O maior milagre da vida é alguém nascendo. É nascendo. Entendeu? Você nasceu. Eu nasci. Você nasceu com propósito. Amém. Que as pessoas possam ver, Márcia, seu sorriso atrás dessa máscara, os seus olhos. Que as pessoas possam ver esperança. O menino nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino nasceu, Jesus nasceu e um filho se nos deu. Eu não sei que estado que está sua alma. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Eu vou ajoelhar aqui, se você quiser ajoelhar, ou sentado mesmo, como Pedro fez. Eu quero uma atitude agora de fé, porque eu acredito, e eu pedi ao Senhor. Eu falei, Senhor, e Deus falou assim, você vai ajoelhar, minha filha. Como Pedro ajoelhou, e você vai clamar a mim. E almas que estão doentes ali, almas que estão doentes espiritualmente, almas que estão doentes fisicamente, almas que estão mortas receberão cura. As Dorcas voltarão a viver. As Dorcas voltarão a viver. As Dorcas voltarão a saltar. Eu vou ajoelhar. E por favor, se você não crê, não atrapalha não. Não atrapalha não. Vamos ficar só com aqueles que creem aqui. Vamos fechar a porta do quarto dessa igreja. Eu queria que você que está vivo, que você que está curado, me ajudasse em oração, dobrasse o seu joelho aí onde você estiver. Vamos clamar ao Deus. Existem pessoas aqui doentes. Existem pessoas doentes aqui. Existem pessoas que estão deprimidas. Existem pessoas que estão se sentindo derrotadas. Existem pessoas que estão se sentindo fracassadas. Existem pessoas aqui perturbadas mentalmente, perturbadas. Existem pessoas aqui com insônia, que não conseguem dormir, não está conseguindo comer. Existem pessoas aqui que estão definhando espiritualmente, emocionalmente. Mas hoje Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a palavra de vida dele está rodando aqui, está rodando aqui, está rodando aqui, e ela vai entrar e você vai levantar. Quem acredita diz amém. 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 Nós vamos só orar com muita fé naquele que vive. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui de joelho perante o Senhor que fez os céus, que fez a terra, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Estou aqui de joelho diante do Senhor para clamar pelas almas que estão aqui essa manhã, pelas almas que vão ouvir essa palavra também, ó Deus, em nome de Jesus, que estão com depressão, que estão querendo suicidar, que estão pedindo a morte, que estão no UTI, ó Deus, no UTI espiritualmente, Pai, que estão quase morrendo. E aquelas que estão mortas, Jesus, ó Senhor, o Senhor é o único. O Senhor é o único que pode ressuscitar morto aqui. Ninguém pode ressuscitar morto. O Senhor é o único que tem o poder de cura. Por favor, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor curou a filha de Jairo, que o Senhor
ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naum ressuscitou Dorcas, curou Dorcas, ressuscitou Dorcas. Cura agora essas almas, por favor, Jesus, cura essas almas, cura essas almas, dá uma palavra agora. Eu sei que o Senhor já deu, mas faça essa pessoa sentir agora essa palavra entrando nas suas entranhas, entrando nas suas entranhas. Essa palavra agora, essa palavra soprando na alma dessa pessoa que quer tirar a sua vida, dessa pessoa que quer desistir de tudo. Faz agora, Senhor, sopra agora, sopra agora, sopra a tua vida, sopra, 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 sopra o teu sopro de vida, sopra o teu sopro de vida. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Alabaçu de ras. Falha com você. Bricalamassu. Fialamassu. Se cumprirá. Aleluia. Fique de pé, irmão. Maravilha. Fica de pé. Levante suas mãos para Deus. E recebe agora. Recebe agora a vida. Recebe agora a vida. Recebe agora a seiva de Jesus. Recebe cura. O Senhor está curando pessoas aqui. O Senhor está curando pessoas aqui doentes. Ele está curando. Existe unção de cura nesse lugar. Existe unção de ressurreição neste lugar. Você vai ser curado dessa depressão como eu fui. Você vai ser curado dessa síndrome do pânico, como uma irmã que está aqui foi. Tem uma irmã aqui que foi curada de síndrome do pânico. Você será curado, você será curado, você será curado naquilo que as pessoas dizem que não tem cura. Não tem cura para sua família, não tem cura para o seu casamento, não tem cura para os seus negócios, não tem cura mais. Todas essas mentiras estão sendo dissipadas agora. O leão tá te vendo saltitar. Você vai 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 correr. Não correr por medo, mas correr, dizer: o meu Deus me dá vida. E eu vou correr. E eu vou correr. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Uma das características da gazela é porque ela está de olhos sempre abertos. O leão não pega ela desapercebida. Ela está sempre... Diz que até quando ela está dormindo, como se ela ficasse com o olho aberto e um olho fechado. Ela dorme pouco. Dorme pouco, igreja. Viva mais. Dorme menos. Viva mais. Vigia. Vigia. O diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando as gazelas para tragar. Mas você vai conseguir escapar com muita vitória. Vigia. Vigia para você não ser devorado. Você não foi criado para ser devorado por doença, nem pela morte. Nada poderá te deter. Amém? Que o Senhor te abençoe. Algum recado? Que Deus possa... Tem um recado lá em cima. Põe aí, Cris. Um pedido de oração. Nós vamos orar. Amém. Missionário da África, Tony Malolf, está no hospital com dificuldade na fala e movimentos, problemas no cérebro. Você recebeu vida? Quem recebeu vida essa manhã?
e acredita no poder de Jesus. Vamos orar por esse homem, por esse missionário. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento nós queremos orar por esse missionário da África que está nos hospital. Senhor, o Senhor disse aos discípulos: ide e curai os enfermos. Como igreja nós liberamos uma palavra de cura, que ele possa receber agora cura dessa dificuldade na fala, todos os problemas que estão no cérebro, que ele receba cura. Nós declaramos cura agora sobre a vida dele, em nome de Jesus, e sobre todos os doentes que estão nos hospitais, no Brasil, que estão nos UTIs, ó Deus, nas enfermarias, ó Pai, ó Deus, no Brasil e em outras nações. Nós oramos por essas vidas e declaramos cura. Cura, Senhor, a cura de toda enfermidade, seja ela ligada a essa pandemia ou não. Como igreja nós oramos por cura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Entregamos essa pregação, Senhor, no altar das nações. Glorificado e exaltado seja teu nome. Esteja um dia abençoado. E lembra que você é a gazela do Senhor nessa terra. Amém?